Capítulo 12. Defende os alegres. Gratidão e indiferença. Alguns meses depois de começar a escrever esse livro, Jonathan e eu soubemos, para nossa surpresa, que eu estou grávida. Nós tínhamos apenas 2 filhas e tínhamos perdido 2 filhos antes de nascerem. 2 anos depois, aqui estamos nós de novo, grávida, aos 40. Eu estava animada e aterrorizada. E aterrorizada de estar animada. Nesse mundo caído, a alegria é arriscada. É preciso coragem para ter a alegria. A vulnerabilidade se mostra claramente no sofrimento e no luto. Mas também a provamos ao simplesmente sabermos que vivemos num mundo caído, onde nunca sabemos o que virá na próxima esquina. Então, eu me engano com a ideia de que se eu não levar a alegria ou a celebração muito a sério, então talvez, só talvez, não doa tanto quando a angústia mostrar a sua cara. Eu seguro as minhas apostas, espero para ver no que vai dar, e me resguardo da dor ao evitar me deslumbrar com a beleza na minha frente. Eu me defendo da decepção ao não abraçar a alegria. Nessa oração, reconhecemos a vulnerabilidade da alegria. Pedimos para que Deus defenda os alegres, para que proteja aquela parte de nós que é corajosa o suficiente para acreditar que coisas boas acontecem. Porque coisas boas realmente acontecem. É impressionante que seja parte de andar com Deus que não impede coisas ruins, que Ele, obviamente, faça coisas boas acontecerem também. E muitas vezes, Deus é assustadoramente imprevisível e livre. Cada dia de nossas vidas guarda incansável beleza, misericórdia e graça sobre graça. Bebês saudáveis nascem todos os dias. Casamentos se recuperam das profundezas do desprezo. Muitos, mas não todos, de nós acordam todos os dias com corpos funcionando. Podemos realizar um trabalho bem feito, preparar um chá, fazer uma caminhada, respirar ar puro e pisar em folhas secas com nossos pés. Rimos, dançamos, saramos. O câncer tem remissão. As pessoas se recuperam de doenças. Mangueiras dão frutos. Recifes de corais mortos se regeneram lentamente. Essas coisas acontecem e acontecem pela graça. São presentes de Deus que somos chamados a receber de mãos abertas. Precisamos aprender a confiar em Deus a fim de receber dele até mesmo as coisas boas. E aprender a receber coisas boas de Deus é difícil, especialmente se você foi magoado. É difícil aprender a confiar na bondade e na beleza. É preciso praticar para encarar a realidade das trevas, mas também para pedir e esperar por luz. Arriscar a alegria exige esperança. A esperança é o oposto da ansiedade. Eu tenho o hábito de ficar ansiosa. Eu catastrofizo. Eu espero o pior. Esse hábito me leva a, como diz o ditado, sofrer por antecipação. Coisas terríveis podem acontecer, então eu começo a lamentar antes da hora. Nunca é cedo demais para começar a se sentir mal. Ter esperança é graça por antecipação. Não é um otimismo ingênuo. A esperança admite a verdade de nossa vulnerabilidade. Ela não confia que Deus vai impedir que todas as coisas ruins aconteçam, mas presume que redenção, beleza e bondade estarão lá por nós, não importa o que aconteça. Quando descobrimos que estávamos grávidos de novo, nós tivemos uma conversa com nossas filhas para lhes contar. A nossa filha mais nova respondeu pulando animada, rodopiando de alegria e beijando a minha barriga inchada. A nossa filha mais velha começou a chorar copiosamente e colocou a cabeça no colo do pai, lamentando: esse bebê vai morrer de novo? Ela ainda lembrava o sentimento de perdermos nosso fôlego juntos quando nosso coração partiu. Ela lembrou o funeral que fizemos para o seu irmão morto. Essa notícia, por mais alegre que fosse, fez uma antiga dor, um trauma brotar. O amor envolve risco, e amar de novo significa arriscar de novo. Nas suas respostas paralelas à notícia,
As minhas filhas exibiram a guerra que ocorria na minha alma. Eu tinha esperança e estava animada. Eu queria abraçar a alegria dessa boa nova. Mas a gravidez me abria a possibilidade de um coração partido. Não podíamos prometer às nossas filhas que esse bebê não iria morrer. Não tínhamos ideia se a nossa celebração viraria lamento ou se o nosso lamento viraria celebração. Tínhamos de esperar pelo desconhecido e permitir a esperança lentamente se desdobrar, sem qualquer garantia sobre como essa história iria terminar. Naquela noite, a nossa filha mais velha, uma artista em formação, passou horas desenhando 6 figuras com o mesmo tema, o seu novo irmão. Ela desenhou a nossa família com o bebê sendo adolescente, com um irmão menor, o seu irmão aprendendo a andar. Era assim que ela aumentava sua esperança. Ela orava com seu lápis e giz de cera. Ela tomou o árduo passo de se permitir sentir aquela alegre expectativa de novo. E ao fazê-lo, ela se abriu à possibilidade da dor. Ela estava arriscando a vulnerabilidade da alegria, confiando em Deus que não seria um risco prejudicial. Não porque ela podia contar com qualquer resultado, mas porque ela contava com Deus como defensor. Eu preciso aprender de novo e de novo a arriscar a alegria, a intencionalmente praticar a esperança. Uma amiga me deu um sapatinho que ela tinha feito para o nosso filho. Eram sapatinhos pequenininhos e adoráveis, com sua sola de couro em tons de verde e marrom. Eu decidi deixá-los no manto na nossa lareira, onde ficaram por meses esperando o nosso filho. Era um exercício de alegria, deixando-os sentadinhos num lugar privilegiado, como um símbolo de esperança. Mas também era como colocá-los num altar, esperando receber o que quer que Deus trouxesse. Um rio lento e frio corta a terra através da casa dos meus falecidos avós, onde minha mãe mora atualmente. É o meu lugar favorito. Fica no centro do Texas, e mesmo em dias em que a seca assola a terra e mata plantações, esse rio continua a fluir. A sua fonte é um profundo aquífero subterrâneo, onde cerca de 200 fontes surgem de fissuras nas rochas bem abaixo da superfície. Essas fontes estiveram lá desde a aurora dos tempos, e eu suspeito que esse rio continuará enquanto a terra existir. Esta é a minha imagem de alegria, esse lugar bonito, essa presença firme. Eu molho a minha mão nas águas, mas o que eu posso tocar é apenas a superfície de uma profunda corrente infalível. Os cristãos possuem o que os teólogos chamam de visão sacramental da realidade. Cremos que as coisas da terra carregam consigo a presença sagrada de Deus. Quando experimentamos êxtase, deslumbramento ou glória, batemos de cara numa realidade sólida. A verdade, a beleza e a bondade do próprio Deus. Temos prazer nessas coisas porque elas participam em Deus. Depois de meditar sobre fragilidade e perda, esta oração relembra a encantadora amabilidade e leveza que permanecem no mundo mesmo com o coração partido. Assim como esta oração nos lembra a cada noite que há pessoas morrendo ou adoecendo ou sofrendo ou aflita, ela também recorda aqueles cuja noite brilha de beleza, esperança e alegria. Em algum lugar, um jovem casal passa sua primeira noite juntos como marido e mulher. Viajantes veem auroras boreais, copos de champanhe são brindados por outros, famílias se esquentam alegres nos seus pijamas assistindo aquele filme favorito, amigos se reúnem para comer, trocarem histórias, se inebriam na conversa e não querem que a noite acabe. Esses momentos são sacramentais. Eles participam de uma realidade que é sagrada e robusta. Contudo, sabemos que esse belo presente pode ser perdido.
E um dia, quando morremos, tudo está perdido por um tempo. Porém, cremos que a alegria permanecerá. A alegria, então, precisa ser mais do que mera felicidade. Os apóstolos parecem um pouco malucos quando falam sobre alegria. Tiago vai tão longe a ponto de dizer que quando passamos por provações, deveríamos considerá-las motivo de grande alegria. Tiago 1:2. A única forma de entender isso é se a alegria tiver um fundamento firme como a rocha. Na angústia mais profunda, onde não se vê felicidade em lugar algum, a verdade, a bondade e a beleza que encontramos em nossos momentos mais felizes não deixam de ser reais ou confiáveis. Quando belos dons se perdem, o doador permanece. E o doador é a fonte suprema de alegria para começo de conversa. A realidade aponta para a realidade sacramental. Por isso, os cristãos abraçam a ideia de que os bens e os dons terrenos trazem alegria sem receio, mas que ainda proclamem uma alegria duradoura que permanece mesmo quando todos os prazeres se desvanecem. Praticar a alegria, então, é buscar a fonte de tudo que é amável e resplandecente. Um menino de 9 anos da minha igreja explicou para sua mãe o que essa oração de defender os alegres significa. Ele disse que pedimos que Deus proteja quem está dando uma festa para que eles fiquem em paz e que um cara mau não atrapalhe eles. Eu acho que essa é uma interpretação brilhante. Essa oração é nada mais, nada menos que um pedido para Deus preservar a celebração, para que quem está dando uma festa fique em paz. Devemos festejar. Mas, para praticar a celebração, precisamos de proteção de Deus do desespero, da desolação, do mal e, sim, de tempos em tempos, caras maus. A própria celebração é eterna, e no aqui e agora ela é vital e também frágil. Mas podemos abraçar a alegria no mundo sombrio, não como um ato açucarado de negação ou ilusão, mas porque sabemos que o prazer vem de uma fonte imutável. A verdadeira alegria não vem do privilégio ou da prosperidade, mas das fontes mais profundas da graça. A alegria é tanto uma dádiva quanto uma prática, mas não é primariamente um sentimento, não mais que domínio próprio ou fidelidade. O são é um músculo que fortalecemos com o exercício. Henry Nouwen descreve a alegria como a experiência de saber que você é incondicionalmente amado e que nada, doença, fracasso, aflição emocional, opressão, guerra ou mesmo a morte pode tirar esse amor. Ele explica que a alegria não acontece conosco por acaso. Nós escolhemos ou não a alegria todos os dias. Segundo ele, é uma escolha baseada no conhecimento de que pertencemos a Deus e encontramos em Deus nosso refúgio e segurança, e que nada pode tirar Deus de nós. Porque a alegria vem do conhecimento do amor de Deus por nós. Ela permanece mesmo com o desapontamento ou o luto. Nouwen afirma: tendemos a pensar que quando estamos tristes, não podemos ser felizes. Mas na vida de uma pessoa teocêntrica, a angústia e a alegria existem juntas. Praticar a alegria não é cultivar o otimismo, estar sempre animado ou minimizar a dor. Como um nadador pratica um nado específico ou um ioguista faz a posição de cachorro, nós, intencional e habitualmente, nos abrimos para o amor incondicional de Deus. Nós praticamos viver na realidade de que o amor é mais profundo e mais substancial do que qualquer necessidade que podemos apresentar a Deus. A banda Modest Mouse tem um álbum maravilhoso com um título igualmente fantástico: Good News for People Who Love Bad News. Boas notícias para quem ama más notícias. Alguns cristãos varrem dúvidas e desânimos para debaixo do tapete, pintando a espiritualidade como um alto astral constante, sem tempo para lamento ou tristeza. Mas também há alguns cristãos que amam más notícias.
podem torcer pelas trevas e, por mais involuntário que seja, ignorar a luz em nome de uma sinceridade sombria. Nós alimentamos cada dúvida, contamos cada remorso e nos resguardamos contra a dor ao descartar a esperança. Precisamos aprender pela prática a ser pessoas que abraçam boas notícias, até mesmo quem ama más notícias. A alegria em meio às trevas nunca deveria ser fingida ou simulada, mas ela pode ser escolhida. E é uma escolha vulnerável e corajosa. Escolher a alegria é ver toda a experiência como uma dádiva, sendo esta a razão de a prática da alegria ser inseparável da prática da gratidão. A gratidão gera alegria, porque a gratidão nos ensina a receber a vida como um dom no momento em que estamos, independente do que está por vir. A vida verdadeiramente convertida é aquela em que Deus se tornou o centro de tudo. Como diz Noel, nela a gratidão é alegria e a alegria é gratidão. E tudo se torna um sinal surpreendente da presença de Deus. Durante a incerteza da minha nova gravidez, uma diretora espiritual da minha igreja me recomendou fazer uma oração de indiferença. Praticar esse tipo de oração é um ato de abrir mão de nosso controle, planos e até desejos, abandonando a nós mesmos a indomável vontade de Deus, onde quer que ela leve. Milênios atrás, outra mãe fez uma oração de indiferença. Quando Maria encontrou um anjo que lhe disse que dela nasceria um filho, ela não saltou de alegria imediatamente. Ela ficou muito perturbada, jovem e provavelmente assustada. Maria foi arremessada num abismo de mistério. Ela não era boba. Ela sabia que a alegria custa caro. Ela sabia que a alegria precisa ser defendida. Ela estava perturbada e, embora a sua perturbação provavelmente fosse mais intensa que a nossa, poucos aqui viram um anjo. Qualquer um que já se esperou, suspenso até a alegria e a dor, conhece um pouco da mistura de fascínio e terror, de esperança e medo, que Maria conheceu aquele dia. Mas, na sua resposta ao anjo, vemos a sua busca por uma postura de alegria. Aqui está a sua serva, Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Lucas 1:38. Neste momento, vemos um padrão de oração. Maria confia em Deus. Ela diz, com um entusiasmo ou com um suspiro: tudo bem, eu sou sua serva, faça como quiser. Essa é a oração que aquela diretora espiritual me incentivou a fazer. E eu disse não. Eu protestei. Eu lhe disse que, depois de tantos anos difíceis e 2 abortos espontâneos, não era difícil eu acreditar que esta gravidez também acabaria em tragédia. O que precisava de esforço era me permitir a esperar. Eu me deixar desejar algo honestamente diante de Deus. Eu não queria ser indiferente. Eu queria me abrir ao risco de ansiar, de celebrar, mesmo que significasse mais frustração no final das contas. Não somos budistas, critiquei. Não precisamos negar a bondade dos desejos. A fé cristã não considera o desejo em si como ruim ou como raiz do sofrimento. O chamado à indiferença me parecia ser um convite à neutralidade, a negar o que eu queria em troca de uma piedade pastelão. Foi o meu argumento. Ela respondeu com paciência. Na sua visão, a oração da indiferença não nega nossos desejos. Não pede que sejamos desonestos diante de Deus. Pelo contrário, nesta forma de oração, nos permitimos admitir nossos desejos a Deus e a nós mesmos, mas confiamos em Deus o suficiente para que Ele relativize os nossos anseios.
Uma oração de indiferença não nega a bondade do desejo, mas é uma decisão. Enquanto formos capazes de desejar mais a Deus. Com esta oração, pedimos que o nosso querer seja o querer de Deus. A resposta de Maria é um padrão para adotarmos. Essa estranha forma de orar e de viver faz a alegria nascer. Cumpre-se em mim a tua palavra. Admito que, para mim, esse tipo de oração ainda parece ser para faixas pretas espirituais. Equilibrar o desejo e confiar. Anseio e santa indiferença parece ser um nível inalcançável de maestria espiritual. Porém, eu tenho uma oração a fazer e um padrão a seguir. A humildade de Flannery O'Connor sobre seu desejo e sofrimento me dá esperança. Quando ela estava doente, ainda na faixa dos 30 e morrendo de lúpus, ela escreveu para um amigo: eu posso apertar os olhos um pouco, considerar tudo uma bênção. Esse é o tipo de abandono que leva à alegria. Deus é fidedigno e o que Ele nos dá é uma bênção, mesmo se precisarmos apertar os olhos um pouco para ver. Amor e perda são hélices duplas deste lado do céu. Você não pode ter um sem ter o outro. O chamado de Deus para nossas vidas inevitavelmente requer que arrisquemos ambos. Nós experimentamos essa realidade listrada nas partes mais importantes da vida. Ao lutar no casamento ou na solteirice e celibato, ao amar e educar filhos, no trabalho e ao servir a igreja. Sempre que oro para que Deus defenda os alegres, eu penso na minha filha mais nova. Os seus olhos marrons são os mais brilhosos que eu já vi. Ela é risonha e radiante e parece ter saído rindo da minha barriga. Todo impulso maternal em mim diz para eu manter essa inocência jovial viva. Eu não quero que seus olhos se fechem com o luto. Eu não quero que ela conheça a dureza da vida. Contudo, a minha oração para que ela seja protegida de toda a dor se baseia muitas vezes em medo e desconfiança e não em fé. Se o filho de Maria, a fonte de toda alegria, conheceu a angústia, a minha filha também conhecerá. Então, quando eu oro para que Deus defenda os alegres, eu não estou orando para que Deus faça todas as circunstâncias colaborarem a seu favor ou que sua alegria nunca seja misturada com luto. Pelo contrário, oramos para que o próprio Deus nos defenda, de modo que quando prazeres menores se dissolverem frente à dor, possamos lentamente encontrar aonde está a alegria permanente. E oramos para que debaixo da superfície das nossas vidas, fáceis ou árduas como são, haja uma corrente constante de amor que nunca se seque.